Bom dia, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje, o título da mensagem é Calma em meio à tempestade. E o texto bíblico para a nossa meditação está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Assim diz a palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos neste momento, humildemente, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender o significado desta passagem bíblica que lemos e crescer, amadurecer na fé. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um dos aspectos mais presentes em nossas vidas é a realidade do sofrimento. Todos nós enfrentamos dificuldades e precisamos de sabedoria para saber lidar com elas. A nossa natureza psicológica tem a tendência de evitar o sofrimento. Nossas mentes têm um mecanismo de defesa para, a qualquer custo, não entrar em contato com aquilo que pode gerar sofrimento para nós. Por que isso acontece? Porque nós somos dirigidos em nossa mente pelo princípio do prazer. De uma maneira inconsciente, ou às vezes até consciente mesmo, as nossas mentes procuram, de alguma maneira, filtrar os pensamentos e aquilo que representa uma provável fonte de prazer, as nossas mentes assimilam e vão atrás. E aquilo que pode gerar sofrimento, nós evitamos. Esse princípio do prazer é algo que nós podemos constatar em nosso dia a dia com facilidade. Por esse motivo, nós criamos mecanismos de defesa psicológicos para evitar o desprazer, para evitar ter de lidar com a realidade do sofrimento. Nós criamos artifícios, de alguma maneira, para não termos que, em alguns momentos, ter que enfrentar a realidade da vida.
porque ela é muitas vezes dolorosa. Então nós criamos artifícios do tipo comemos compulsivamente, ou as pessoas passam então a beber, ou adotam comportamentos do tipo trabalho compulsivo, a pessoa se torna um workaholic, trabalha, 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 e não deixa a sua mente entrar em contato com a realidade, com o momento presente. Algumas pessoas podem estudar e passam horas e horas e horas estudando um assunto após o outro, também para evitar de entrar em contato com o momento presente das suas vidas, que pode ser algo doloroso. Muito bem. Nesses momentos de pandemia, nós estamos vivendo essa realidade do sofrimento de uma maneira mais intensa. Algumas pessoas perderam o emprego. Aliás, não foram algumas, foram muitas pessoas. Algumas pessoas também sofrem porque perderam entes queridos. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento em que realmente nós estamos entrando em contato com a dor, com a angústia, com a sensação de que a qualquer momento esse problema que aflige outras pessoas pode atingir as nossas portas também. E nós verificamos, principalmente nós profissionais de saúde, que atendemos a população, verificamos que muitas pessoas estão entrando em crise de ansiedade, estão entrando em crise de depressão, porque perceberam que o seu mundo imaginário ruiu. Às vezes não é nem porque perdeu o emprego, às vezes a pessoa até continua com o emprego, ninguém morreu na família, mas o mundo imaginário ruiu. Aquelas fantasias, ilusões que as pessoas constroem em suas mentes para fugir da realidade presente, para fugir da dor, para fugir do sofrimento, essas ilusões, essas fantasias acabam ruindo. E a pessoa, então, entra em contato com a realidade do sofrimento e não tem mecanismos para lidar com isso. Como é que nós podemos lidar com o sofrimento e manter a calma ao mesmo tempo? Como é que nós podemos enfrentar as dificuldades da vida e, ao mesmo tempo, manter a paz interior? Como é que nós não vamos desmoronar diante de uma sociedade caminhando para o caos, uma sociedade caracterizada pela falta de ética, um mundo caracterizado pela injustiça social? Como é que nós podemos não desmoronar diante de tantas circunstâncias negativas? Essa passagem do Evangelho de Mateus tem muito a nos ensinar a esse respeito. Em meio às turbulências da vida, Deus vem ao nosso encontro e oferece a segurança e a tranquilidade que somente o Senhor Jesus Cristo pode oferecer. O que nós podemos aprender com esse episódio em que Jesus Cristo anda por sobre as águas? Esse texto tem ensinamentos preciosos para as nossas vidas. O primeiro ensinamento é que as dificuldades
são uma fonte de aprendizado. Preste atenção aqui no texto bíblico. Jesus Cristo pede para os seus discípulos irem para o outro lado do mar. Então, eles entram no barco e vão mar adentro. E começa uma tempestade. Os discípulos estão sozinhos no barco e eles começam então a perceber as ondas, o mar bravio, começam a ouvir os trovões, a ver os relâmpagos e começam a ficar com medo. Na Bíblia e na literatura religiosa, muitas vezes o mar e as ondas são usados como uma metáfora para o mal e para o sofrimento, para as dificuldades da vida. Esse texto que nós lemos tem um ensinamento muito mais precioso do que dizer simplesmente que Jesus Cristo tem o poder de andar sobre as águas. O que esse texto tem a nos ensinar é que as dificuldades são uma realidade para todos nós. As nossas vidas, em um momento ou outro, terão a marca do sofrimento. Nós não temos como fugir do sofrimento. Nós não temos como fugir dos problemas. Nós não temos como fugir do mal. Como estive falando no início da mensagem, o mal é algo que causa tanta repulsa para nós, o sofrimento é algo tão angustiante, que nós muitas vezes mergulhamos em fantasias, em ilusões, e criamos um mundo imaginário para fazer de conta que estamos longe da presença do mal. Mas, infelizmente, nós percebemos que o mal existe e ele bate às portas das nossas casas. Ele está diante de nós. E aqui vem um ensinamento que vale tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida psicológica também. Porque é importante nós sabermos como preservar a nossa saúde mental, principalmente nesses dias de caos que estamos vivendo. Uma importante dica é nós não ignorarmos as dificuldades. Nós não fazermos de conta que o mal não existe, que o sofrimento não existe. Ele existe. Não devemos fugir do sofrimento. Pelo contrário, nós devemos encará-lo de frente. Você que está passando por algum problema, você que está vivendo momentos de angústia, de dificuldade, não fuja do problema. Encare-o de frente. Admita que o mal está na sua frente. Admita que você está vivendo um problema. E outra coisa importante é que nós muitas vezes sofremos não é por causa do mal, mas é por causa da nossa interpretação acerca do problema. Nós sofremos não por causa dos fatos em si, mas pela maneira como nós pensamos a respeito dos fatos. O cristão é convidado a enxergar nos problemas uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado. Nós podemos amadurecer com os problemas, nós podemos crescer, nós podemos nos tornar pessoas melhores. A Bíblia usa, muitas vezes, a simbologia do fogo que trabalha as pedras preciosas, purifica os metais, purifica o ouro. O fogo do sofrimento purifica as nossas vidas, purifica as nossas almas.
O sofrimento faz com que nós aprendamos a pensar de uma maneira menos egoísta. E nos tornamos, assim, pessoas mais amadurecidas. Por exemplo, aqui no texto de Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Veja, o apóstolo Paulo afirma que nós devemos até nos gloriar, nos alegrar nas tribulações, no sofrimento, nas dificuldades. E isso não tem nada de masoquismo, não tem nada de sadismo, porque o apóstolo Paulo está adotando uma perspectiva espiritual da vida. Ele quer que nós enxerguemos a vida sob um ponto de vista espiritual e não físico. Então ele diz assim: a tribulação, ou seja, o sofrimento, produz perseverança. Perseverança significa o quê? Paciência. E a paciência produz experiência. Experiência aqui significa maturidade. E a experiência produz esperança. Vejam que a palavra de Deus faz uma conexão importante entre os momentos de dificuldade das nossas vidas e o cultivo da paciência. Convenhamos que uma das virtudes mais importantes para nós desenvolvermos nas nossas vidas, especialmente nos dias de hoje, é a paciência. Nós vivemos num mundo tecnológico onde nós queremos os resultados para ontem. Nós vivemos um mundo de fast food, inclusive a nível espiritual. Nós oramos para Deus e nós queremos o resultado da nossa oração no minuto seguinte. Nós não sabemos esperar. E por isso nós somos pessoas infantilizadas, egoístas, na nossa maioria. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que para nós desenvolvermos a paciência, para nós desenvolvermos a maturidade e para nós desenvolvermos a capacidade de esperar, nós precisamos passar pelo cadinho do sofrimento. Nós precisamos passar pelo fogo das dificuldades. Não há crescimento espiritual, não há amadurecimento espiritual sem sofrimento. A segunda realidade que essa passagem do Evangelho de Mateus nos ensina é que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Que mensagem gloriosa é essa da palavra de Deus? Os discípulos estavam atemorizados no barco, com medo de afundar, com medo de naufragar. Eles olhavam para as ondas bravias, olhavam para o mar revolto e começaram a ficar desesperados. O que nós vamos fazer aqui? Nós não temos recursos para conseguir manter o barco navegando. Nós vamos morrer, nós vamos naufragar. E o texto diz que o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, e de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Pode ser que você esteja vivendo isso hoje na sua vida. Você está naufragando, você já não sabe mais o que fazer,
Você já está desesperado. Você já não tem mais recursos para lutar. Não tem mais forças. A palavra de Deus diz que Jesus está caminhando na sua direção. Você pode até não saber disso, mas ele está fazendo na sua vida aquilo que ele fez aqui nesse episódio do barco. Jesus está caminhando sobre o mar do sofrimento para chegar até você. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, qual foi a reação deles? Pensaram que era um fantasma. Não conseguiam acreditar. Que ilusão nós estamos tendo? Quem é essa pessoa que está vindo até aqui? E era o próprio Filho de Deus. Às vezes, acontece isso também nas nossas vidas. Jesus vem até o nosso encontro e nós não o reconhecemos. Porque às vezes Jesus pode mandar outras pessoas para nos ajudar. E nós não reconhecemos que essas pessoas que estão vindo naquele momento na nossa direção, estão presentes naquele momento nas nossas vidas, estão lá porque Deus as enviou. Pode ser que nem essas pessoas saibam que elas estão lá porque o Mestre as enviou. Mas Jesus prepara as circunstâncias de tal maneira que se você realmente pertence a Deus, se você confia em Deus, Ele estará na sua vida, naquele momento, no lugar certo. Ou Ele estará providenciando alguma maneira para socorrer você, para me socorrer. Tomados de medo, os discípulos gritaram. Nós somos assim. Nós ficamos com medo. Nós gritamos. Nós perdemos o autocontrole muitas vezes por causa da ansiedade. Muitas pessoas entram em crise de pânico porque não enxergam uma solução para os seus problemas. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Você consegue ouvir a voz de Jesus dizendo para você nesse momento: não tenha medo, sou eu, Jesus, que estou aqui para socorrer você. Você não precisa gritar. Você não precisa fazer nenhuma loucura. Coragem. Calma. Estou aqui. É isto que Jesus está nos dizendo nesse momento. Nesse momento em que estamos olhando para as circunstâncias e ficamos assustados com tantas notícias ruins se avolumando, com os meios de comunicação só anunciando desgraças. Jesus está dizendo: coragem, não temam, sou eu. E aqui Pedro teve uma reação interessante. Pedro olhou para Jesus e falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor, que eu possa andar sobre as águas. Ele teve esse impulso de fé. E Jesus olhou para ele e falou: você quer? Venha, venha até mim. Você pode vir andando sobre as águas. E olha que passagem didática, espiritualmente falando. Pedro, no seu impulso de fé, começa a andar sobre as águas. Olhando para Jesus, ele anda sobre as águas. Só o que aconteceu
momentos depois, Pedro começou a olhar para as circunstâncias. Ele deixou de prestar atenção em Jesus e começou a olhar para o mar revolto. Começou a olhar para o tamanho das ondas. Começou a prestar atenção no barulho do mar. Começou a olhar para os outros barcos oscilando, quase naufragando, ou talvez até naufragando. E Pedro teve medo. E ele começou a afundar. Você e eu somos iguaizinhos a Pedro. Pedro, nessa passagem, representa o ser humano. Na sua caminhada de fé, nós oscilamos entre momentos de impulsividade espiritual, momentos em que somos heróis da fé e momentos em que nós naufragamos. Nós somos exatamente assim. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia andar por sobre as águas. Você pensa que essa passagem está simplesmente querendo dizer que o ser humano consegue andar sobre as águas? Não. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia superar as turbulências da sua vida. Enquanto Pedro mantinha os olhos fixos na pessoa do Mestre, na pessoa do Filho de Deus, enquanto Pedro pensava em Deus, ele conseguia vencer os obstáculos da sua vida, simbolizados pelas ondas do mar. Mas nós, seres humanos, que vivemos muitas vezes em função dos nossos sentidos físicos, temos uma tendência infeliz a deixar de olhar para Deus e focar a nossa atenção nas circunstâncias. E então Pedro, quando prestou atenção nas circunstâncias, ele começou a afundar. Quando você e eu começamos a prestar atenção nas circunstâncias da vida, que quase sempre são negativas, não sempre, mas muitas vezes são, e nós prestamos atenção no que diz o jornal A, depois a gente liga para o jornal B, é outra desgraça. Aí liga para o jornal C, é outra desgraça. Aí a gente desiste e entra na internet, é outra desgraça. E é só coisa triste, é só coisa ruim. Não é nem porque a imprensa queira focar só o que é ruim. É porque, como Jesus disse, o mundo jaz aonde? Aonde que o mundo jaz? Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Que expressão forte, que expressão dura Jesus usou. Mas você acha que Jesus estava sendo pessimista? Você acha? Ele não estava sendo pessimista. Ele estava sendo terrivelmente realista. Se você não acha que ele estava sendo realista, se você pensa que Jesus estava de fato sendo pessimista, pegue o seu carro e dê uma caminhada aí na periferia de onde você mora. Veja a realidade em que muitos dos nossos amigos, irmãos, vivem, sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de assistência decente. As circunstâncias quase sempre são negativas.
E por isso, quando nós olhamos para as turbulências da vida, quando nós focamos a nossa atenção nas circunstâncias que nos rodeiam, nós afundamos. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou pedindo socorro: Senhor, me salva! E Jesus então o puxou. Nós, como Pedro, vivemos essas mesmas turbulências. Jesus não quer que nós sejamos pessoas alienadas. Quando eu olho para Jesus, Jesus não quer que eu deixe de olhar para as realidades difíceis da vida. Ele só não quer que eu afunde nelas. Porque somente quando eu consigo olhar para Jesus, eu consigo ficar por cima dos problemas da minha vida, e aí sim eu tenho condições de raciocinar. E Deus vai me dar a sabedoria necessária para eu poder ajudar a mim mesmo e para eu poder ajudar o meu semelhante. Nós não conseguimos solucionar os nossos problemas e nós não conseguimos ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, pessoas da sociedade que estão sofrendo, enquanto estivermos no desespero. Nós não conseguimos sequer raciocinar. Para nós podermos ter estabilidade emocional, para nós podermos ter solidez espiritual, nós precisamos focar os nossos olhos em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, o poder da fé nos dará forças para andarmos por cima das águas turbulentas e das tempestades das nossas vidas. Nós vamos olhar de uma outra posição e Cristo nos dará a sabedoria para nós resolvermos os nossos problemas, para nós podermos ajudar também as pessoas que sofrem. Esse é o terceiro ensinamento deste texto. A fé nos conduz sempre à vitória. A fé garante a vitória. Você quer ser uma pessoa vencedora na vida? Tenha fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Entregue a Ele a sua vida. Confie a direção da sua existência ao Senhor Jesus. E Deus fará com que você tenha o poder de andar por sobre as águas. Você será um grande vencedor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Antes de encerrarmos, nós queremos lembrar que o dia 9 de julho foi o dia do diácono. Então, aqui fica a nossa homenagem e o nosso agradecimento aos diáconos de nossa igreja que trabalham incansavelmente para que a igreja possa continuar mantendo as suas obras de assistência espiritual e social. Você que trabalha na diaconia da igreja, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem da tua palavra e que possamos, querido Deus, olhar firmemente para ti e ter a vitória sobre os problemas nas nossas vidas. Que possamos, como Pedro, aprender a andar sobre as águas através da fé
na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.